Pedro Zambarda fez uma entrevista interessante com o Thiago Lacerda no Meteoro Repórter. Ela saiu nesse sábado em íntegra. Mas se você quiser ver aí os melhores momentos, aproveita que agora a gente vai falar sobre como ele falou da Globo e da sua carreira lá. É com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, eu já assisti a entrevista completa, mas eu quero ver quais os destaques que você vai trazer aqui pra gente. Eu, na verdade, vou trazer um destacão e vou falar um pouquinho, dar um resumo da entrevista, né? Vai ser Pedro Zambarda reage a Pedro Zambarda, né? Mas eu achei interessante trazer um ponto, Sofia, que é uma coisa que eu sempre pensei e achei legal um ator da Globo, de novelas de sucesso, falar a respeito disso. A gente critica muito a Globo, a gente critica muito a Globo aqui no Meteoro, afinal de contas foi uma emissora que enriqueceu com 21 anos de ditadura, apoiando repressão, apoiando perseguição à intelectualidade, vendendo também a questão do complexo da dramaturgia que eles têm. Mas uma coisa, Sofia, para a gente ficar com a pulguinha atrás da orelha, assim, primeiro, eu conversei com o Thiago a respeito da plataformização dos conteúdos, né? Nós estamos aqui no YouTube, que é uma empresa americana, então é uma coisa para a gente refletir. E eu estava pensando também sobre a vinda de marcas internacionais para o Brasil, né? Vem CNN Brasil, agora MSBC Brasil. E assim, o Império está transformando tudo em colônia, assim. A gente teve uma primeira onda de mídia, até com o surgimento da TV Globo nos anos 50 e 60, com o grupo Time Life, né? Para quem não se recorda, eles americanizaram a nossa imprensa, mas ainda eram empresas nacionais. E agora a gente está tendo representantes mesmo de mídia estadunidense aqui. Tá vindo representantes de outros países também, é importante dizer que Rússia, China também estão estabelecendo agências aqui no Brasil. Então tá uma disputa muito grande. E eu falei um pouquinho sobre esses pontos com o Thiago, parafraseando uma coisa que o Ciro Gomes falou um tempo atrás. Talvez esteja chegando um momento que a gente vai ter que defender a Globo. Porque tá muito maluco o mercado. Vamos ver juntos aqui, só esse trechinho. Depois queria te ouvir também, Sophie. Vamos lá. Dos artistas também, né, Thiago? Porque hoje é muito diferente o cenário, né? Você encarnou nos anos 90 e nos anos 2000 ainda a hegemonia do Grupo Globo, né? A teledramaturgia, o Projac, os salários que estavam grandes. E hoje em dia a Globo enfrenta um calcanhar. Eu fico pensando se não se arrependem da parceria que poderiam ter feito com a Netflix quando chegou aqui, né? Vamos pausar um minutinho só para falar, ver um comentário. O Vitor Barbosa, eu sou hétero, mas esse aí, ó, bonitão, não tem jeito. É a cura hétero, Sofia? O que você acha? Olha, talvez. Agora, vou te dizer uma coisa. Não precisa ficar se explicando que é hétero, viu? O Victor Barbosa aqui. Não precisa ficar se esperando, se explicando. Pode elogiar mesmo. Não... Exato, é bonito, pô, é gato. É tipo Jason Momoa. Jason Momoa testa a minha heterossexualidade. Vamos ver juntos. Porque os artistas estão indo para a Amazon, estão indo para a Netflix, estão diversificando, e também tem um avanço, e a gente tem que ser crítico, né? Nós que somos de esquerda, nós que somos progressistas, que isso também interessa para a plataforma de Big Tech, né? Então é um negócio que não é legal, assim, é um capitalismo selvagem. Como é que você vê isso? Cara, eu vejo que a empresa que eu trabalhei por mais de 25 anos, desde que eu cheguei, ela iniciou um processo de transformação gradual. Eu me lembro que eu cheguei no final dos anos 90, lá na emissora, e o cenário era um. E já sugeria uma transformação simbolizada pela saída do Boni, a chegada da Marluce, aquele momento que as pessoas falavam em mudar a empresa e nada era muito compreendido. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, ainda jovem, a direção da casa me Quantos anos você convidava tinha? para... Eu tinha 19, 20 anos. Nossa, novinho. Uhum. Foi muito precoce o início da minha jornada e eu me lembro que eles me convidavam para me conhecer, para me ver falar, para, né, de uma certa forma, me aproximar da empresa, e eles já falavam num processo de transformação da comunicação e da dramaturgia do audiovisual. E eu, moleque, garoto, eu tinha muita dificuldade de entender. Eles falavam de assistir coisas na palma da mão, nos celulares e tal, e a gente tinha um startup, né? Então era tudo muito distante. Era um celular enorme, né? Era um negócio incrível.
E a verdade, eu olhava e dizia, não, esses caras estão um papo de futurista e tal. E, na verdade, esse processo foi acontecendo ao longo desses anos todos que eu tive lá dentro. Eu vi uma transformação operar de maneira gradual, acelerada nos últimos anos por um cenário político, mas um processo que naturalmente era inevitável, né? Assim, a transformação dos meios de comunicação, a maneira de monetizar o tempo dos produtos, né, que a emissora exibia. Então, quando você muda a grana, você muda a maneira de monetizar, aquilo muda, de uma certa maneira, o próprio conceito daquilo tudo. E então eu vi essa transformação acontecendo e vi essa transformação acelerar nos últimos anos. E acho que isso também é uma opção das pessoas que estão lá. Era inevitável esse processo de transformação, do qual todos nós fazemos parte, muitos de nós saíram da emissora por razões diversas, mas num processo que era inevitável, né? Assim, para mim já era muito claro que isso precisava acontecer. O formato no qual muitos de nós estavam inseridos nesse processo era um formato que no século XXI já não fazia mais sentido. Então, nesse processo, cá estamos. Agora, é importante lembrar uma coisa. Durante todo esse processo de 2013 para cá, que a gente começa a ver surgir um ataque mais orquestrado à coisa da TV Globo, né? Com hashtag e ataques diretos à estrutura da empresa, de 2013, 2015, 2017, eu comecei a achar que muito estranho e comecei a observar, na verdade, existem interesses muito poderosos na destruição de uma empresa brasileira com alcance da TV Globo. Tem uma coisa que as pessoas precisam se dar em conta, né? Historicamente, a esquerda sempre foi muito crítica à Globo, mas quem ficou perto de destruir a Globo foi o Bolsonaro, né? Pronto, porque não é sobre exatamente isso, né? É uma falácia, aquele discurso da extrema-direita contra a emissora é uma falácia, porque as razões pelas quais o discurso acontece é frágil, né? São frágeis. Aquele discurso todo de protocolo fascista era tudo muito frágil, mas aquilo pega. Especialmente quando você tem uma nova ferramenta de manipulação de massa nas mãos. E a extrema-direita manipula muito bem a internet e as redes sociais já há muito tempo. A quem interessa destruir uma empresa daquele tamanho? Porque as críticas à TV Globo, do meu modo de ver, sempre foram legítimas, né? Muitas críticas são absolutamente necessárias. Agora, destruir uma empresa brasileira... Eu me lembro que, assim, recentemente, né, assim, durante 25 anos eu fui funcionário de uma empresa brasileira, né? Assim, com todas as questões, com todas as críticas legítimas a serem... E uma coisa importante de ser dita, né, Sofia? A questão, quando a Globo diminui de tamanho, isso é uma coisa que eu conversei, por exemplo, com o Zé de Abreu, que é um cara declaradamente de esquerda e que hoje só trabalha na Globo assinando por projeto. Primeiro que só ficam na emissora realmente mais bem pagos os caras que são realmente reacionários ou tem uma outra tipo de vinculação com a emissora. E aquela coisa, embora o Thiago tenha a sua razão aí de dizer há interesses outros em diminuir uma empresa brasileira, o bolso da família Marinho, dos controladores, dos proprietários só cresceu nesse processo todo, né? Eles não perderam dinheiro nessa mudança de gestão. Quem perdeu foram os trabalhadores que foram desligados ou que tiveram seus contratos reduzidos, né? Isso é uma coisa importante de ser dita aqui. Fato. Que não é só um ataque simplesmente à soberania brasileira, é isso que ele está colocando. Deixa eu só colocar mais um trechinho aqui, a gente vai completar aqui o comentário e vou falar outros pontos da entrevista também. Serem levantadas e debatidas com responsabilidade, toda a história, né, todo o processo político, histórico da própria emissora dentro do Brasil, que a gente sabe, isso não tira o cuidado que a gente tem que ter ao analisar de que maneira essa desconstrução foi feita. Eu não sei também, cara, de verdade, mas o fato é que hoje muitos de nós estamos debatendo sermos funcionários de uma empresa que nem está aqui, quer dizer, empresas de fora. Eu acho que tem um encontro aqui aí. Nessa plataforma, nós estamos trabalhando com uma empresa americana, né? Por exemplo. E a verdade é que eu sinto que todos nós estamos vivendo um processo de transformação e a gente ainda está tentando entender uma maneira de se adaptar a essas novas diretrizes, né? Não só do mercado de trabalho, mas também
da maneira de se comunicar com as pessoas. Eu nunca tive Twitter, quando eu me dei conta de para que servia o Facebook, eu me retirei, isso tem mais de 12 anos, que eu não tenho, a única rede social que eu tenho é o Instagram, porque particularmente eu gosto, mas também é polêmico. Mas a verdade é que essa realidade que passa por essas big techs e por essas redes sociais, eu acho que isso tudo me amedronta muito, me deixa muito cabreiro, assim. Eu acho que a gente está tentando entender o que significa esse novo momento, né? De que maneira usar todas essas possibilidades. Eu acho muito positiva a entrada do streaming, mas isso precisa ser regulado. Isso precisa ser debatido com muita responsabilidade. Agora, E aí, Sofia, o que eu não perdoo o Lula nesse processo todo? Primeiro, ele encheu os burros da Globo de dinheiro. E 2, propagandeou, falou, teve a criação dos blogs progressistas. E cadê a regulação das mídias? Cadê a regulação? Cadê o sistema de streaming nacional? Cadê a TV Brasil saindo do traço? Pois é, e se a gente for falar de Lula e comunicação, a gente pode trazer também a questão das rádios piratas, rádios comunitárias, né, que acabaram sendo extintas durante o governo dele. Tem muita coisa aí que o Lula errou. As concessões de televisão, as igrejas também aconteceram durante o governo Lula. Sim. Tem muita. O Lula deu com os burros na água, na água em muitos sentidos da comunicação. E a gente não está só falando da comunicação naquele sentido da SECOM, sabe? De como é que o governo se comunica e usa as redes sociais, que tem muitas críticas a serem feitas. A gente está falando de comunicação também no sentido do Ministério das Comunicações mesmo, sabe? Não a comunicação governamental. A gente está falando de como o governo regula e gere a comunicação do país. Eu acho que o Lula erra bastante nisso também. Pois é. E lembraram aqui no chat, o maior streaming nacional é a Globoplay, que dá prejuízo, inclusive. A Pois é. Globoplay não dá lucro, então é um negócio assim. A história que eu ouvi é que a família Marinho queria vender, na verdade, a Globo, acabou não dando certo e agora eles estão remodelando de novo. Mas assim, a realidade que a gente vive hoje em dia, nessa comunicação plataformizada, é o ataque orquestrado que o Thiago acabou de falar. O Bolsonaro, quem quase destruiu a Globo foi o Bolsonaro. Uhum. Em nome da comunicação bolsonarista, que ela é marginal, ela apela para a questão das fake news, para uma comunicação paralela, para gabinete do ódio. Então, assim, a gente ficou muito na mídia tradicional, sendo que a própria mídia tradicional foi praticamente engolida por essa extrema direita. São discussões assim que eu trago um pouco, gente, porque assim, eu fiz corte atrás de corte aqui criticando a Globo, mas é uma coisa para a gente começar a levar em consideração. Eu não sei, Sofia, até aonde também a gente deve confiar de entregar as nossas informações só para Big Tech estrangeira, seja de qual país for, porque a gente estava falando outro dia da questão das comunicações chinesas e o Kuai estava impulsionando o Bolsonaro, né? Então não Exatamente. é questão Exatamente. de se é chinês ou se é estadunidense. A questão é como é que a gente vai ter controle para regular essas empresas. Não tem. Exato, nesse sentido, a questão não é tanto a nacionalidade. Eu prefiro, obviamente, que seja as brasileiras em relação às estrangeiras, né? Por questão de ter interesse nacional e não internacional guiando isso. Dito isso, o interesse nacional, se for interesse meio fascista, também não adianta muita coisa. Não. E, tipo, a Globo é um exemplo disso. O Thiago falou, eu não entendo porque odiavam tanto a Globo. Bom, odeiam a Globo porque ela compactou com uma ditadura de 21 anos. É basicamente essa que é a Só questão. olhar lá. Gente, o que foi a Globo na Lava Jato? Que a gente tava falando no corte anterior aqui com a Dai sobre a Lava Jato. O que foi o papel da Globo na Lava Jato? Sim. Exatamente isso. Sophie, posso mostrar mais um pouco, mas acho que já deu o tempo, não foi? Não, podemos ficar por aqui então. Vamos ficar por aqui, só queria trazer esse contraponto que eu achei interessante. Na entrevista ele falou também a respeito das mudas de cevada que ele está cultivando no interior do Rio de Janeiro.
falou também um pouco sobre o trabalho dele numa adaptação. Isso é importante dizer. Ele fez uma adaptação da Peste, do Albert Camus, que é um escritor Nobel franco-argelino. Aliás, eu fiz iniciação científica na carreira jornalística dele. E o papo tá imperdível, gente. O Meteoro Repórter sai de sábados às 2 da tarde, quando eu não atraso. E a Sofia me dá broncas por isso. Brincadeira. E a gente Eu acho que grava você só essas atrasou uma entrevistas. vez, Pedro. Foi uma vez só que saiu no domingo, né? Foi só uma vez, para. Eu encho o saco. Mas é um programa de entrevistas, tá, gente? Pautas exclusivas. Tem alguns programas também que eu fiz solo de algumas informações importantes. Espero que vocês gostem. A gente tem liberado. E o primeiro foi homenagem às pessoas que eu gosto muito, que é o MBL. E teve um sobre o Brasil Paralelo também, vale lembrar. Não, eu travei. Oi? Oi? Eu travei. Eu dei um sorriso. Não, eu falei, você falou do MBL, eu falei, teve um sobre o Brasil Paralelo também, que ficou muito bom com a Pessoas que eu pesquisadora. adoro, assim. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Comunicação não violenta. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.